pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Bicho Gente Podcast e hoje com uma convidada muito especial e um tema super relevante para os nossos tempos hoje. Vamos falar um pouquinho sobre resgate responsável com a Carla Negociadle. Eu vou deixar ela falar o nome dela depois, porque eu Que é ainda não melhor. conseguia falar esse sobrenome, né? Estou aqui do meu lado com a Bárbara Meira. Boa noite, gente. Tudo bem? Ela é formada em marketing, estudante de psicologia. E tô com a nossa convidada especial, a Carla. E Carla, vou deixar você se apresentar e dizer quem é você na fila do cão. Na fila do cão e na fila do pão, né? Ai, gente, eu não sou nada nesse mundo, né? A gente é só mais um, né? Só mais um. Então, algumas características pontuais. Sou bem objetiva, não vim no mundo a passeio, nem para dar risinhos, né? Eu vim para trabalhar e para ser competente, né? No que eu faço. E que mais? A gente tem uma ONG de animais, né? Que tem o nome de Instituto. Então a gente não só resgata animais, cachorros e gatos, mas sim humanos também, né? Legal. Então a gente faz um trabalho bastante extenso e o máximo possível educativo. Uhum. Olha que legal. Então, de uma certa forma, a ONG ela trabalha com humanos e não humanos. Sim, Todos humanos em e não. situação de vulnerabilidade. Isso, mas o mais fácil sempre é o animal, O né? animal. É. O O que é o humano de animal? verdade, né? o animal humano, né? É, que é o humano de verdade, né? Porque a nossa humanidade, eu acho que já deu, Tá né? devendo, né? É. Tá devendo, tá negativo O já. meteoro tá atrasado, né? E você quer contar um pouquinho mais sobre o Instituto? Quando que você fundou? Porque você é idealizadora do projeto, Sim, né? sim. Então, o Instituto existe há 12 anos, né? E aconteceu assim. Eu não acho que foi uma coisa por acaso, talvez uma coisa espiritual. Eu acredito muito que nada é por acaso. Eu estava indo fazer estava indo fazer uma decoração em Rio Branco do Sul, perto ali de Almirante Tamandaré. E a gente viu uma mulher amassando alguma coisa na rua. E daí eu falei assim: estique o pescoço. Mas falei assim: estique o pescoço. E ela: nossa, é um cachorrinho. Daí nós voltamos. Minha amiga deu chega pra lá na mulher que Aham. estava alcoolizada. Eu peguei o cachorrinho. Ele já estava se esvaindo em sangue, porque ela estava quebrando ele mesmo com os pés. Levamos ele no veterinário. Isso era uma sexta-feira. Levamos ele no veterinário. Liguei pro prefeito, disse que eu ia atrasar, tal, a decoração. E eu só tive ele nos braços nesse momento. A hora que eu peguei ele do chão e levei no pro veterinário. Falei assim: faço o que tem que fazer, tal, né? Deixei ele lá, não falei mais né? Não tive mais contato com ele, né? Só Notícias. falava com o veterinário. Uhum. Tá mal, né? Ele foi diagnosticado com inanição num grau assim bem, bem alto e com sinomose. Então as chances de vida dele eram minúsculas. Ele era filhote, Carla? ou Ele não? era um filhote. Filhotinho. E daí passou o tempo, fui acompanhando, o quadro não evoluía, sempre estava no mesmo e tal. Daí, na outra sexta-feira, o proprietário da clínica me ligou de manhã e falou assim: Carla, eu preciso que você venha assinar a eutanásia dele, porque ele tá sofrendo. Posso falar palavrão? Pode, Pode. Falei assim: deve. puta que pariu, né? A gente tira o bicho daquela situação e daí eu vou ter Vai que ir morrer lá sob e o teu dar a cuidado. sentença de morte dele. Eu falei: não, tá certo isso. Daí acendi minhas velas pros meus santos lá, eu falei assim: ó, se ele ficar bom, se ele escapar dessa, eu vou dedicar minha vida a isso. E daí eu me enrolei, eram umas 11h30 da manhã, eram 4h30 da tarde. O proprietário me liga e fala assim: Carla, você não vem buscar o Costelinha? Daí eu falei assim: ele morreu? Ele falou assim: não sei o que aconteceu nele, ele tá bonzinho, comeu o acesso, tá latindo, tá um chato, venha buscar. Ganhou A alta. hora que eu entrei na clínica, ele não parou de latir. Daí eu falei assim pra enfermeira, né? Eu falei assim: nossa, quem é esse cachorro chato que tá latindo? Ela falou assim: é o Costelinha. Eu falei assim: mas nossa. Ela falou assim: ele sabe que você tá aqui. Eu falei assim: mas eu só vi ele uma vez, né? Daí fui.
Bastou. E bastou isso. Ele ficou comigo 17 anos. Ele sempre foi meio, assim, fresquinho, assim, sabe? Ele não gostava de se sujar, ele não gostava de pisar na areia da praia. Grama molhada, nem pensar. E ele, assim, ele era todo O entojadinho, Costelinha assim, virou piá de prédio. piá de prédio. E ele ficou comigo 17 anos, morreu de uma forma inesperada, assim, mas eu sempre falo né, eu tenho um grande amigo que é da veterinária, o doutor Eros, e o Eros fala assim: Carla, o Costelinha morreu do jeito que ele tinha que morrer, Uhum. sem se sujar, sem estar doente, porque a gente olhava para ele e ele falava assim: eu não tô doente, né? Então ele Tá tudo bem. sempre É. com aquela cara assim, né, que tá tudo bem. E assim foi. E daí eu dediquei a minha vida a tentar ajudar o máximo de animais possíveis. Já há 17, não, há 12 anos, né? Há 17 ele ficou com você. 17 ele ficou E o comigo. instituto É. tá há 12 anos. O instituto há 12 anos. Entendi. E o Instituto tem até uma clínica também, né? Sim, na pandemia a gente não tinha muita saída, né, para ninguém, na verdade, né? E daí eu falei com o Matheus Laiola, né? Eu falei assim: "Eu vou abrir uma clínica". Ele falou assim: "Você tá louca, você não vai conseguir". Eu falei assim: "Ó, vou repetir para você a mesma coisa que meu pai sempre falou. Diga não para Carla, que ela vai lá e faz". Então, o Matheus falou assim: "Não, não faça isso, você não vai conseguir, é muito dinheiro". Vendi rifas de iPhone, 3 iPhones durante a pandemia, aproveitei que as pessoas Uhum. estavam em casa, que não tinham de gastar dinheiro. Levantamos R$ 302.000 Nossa. Nossa. e levantamos a clínica. O segredo é falar não pra você, então. É, Esse é o fale segredo. não, me desafie. Fica a dica. Fica a dica aí, Quem né? pegar, pegou, não é isso? Isso. É. Mas que legal. Eu acho que é o único instituto aqui em Curitiba, né? Que tem a clínica. Que tem a clínica, né? Outras ONGs têm clínicas, né? Aham. Acho que uma só, na verdade, que eu acho Mas que não de tem. parceria, delas É. mesmas. Da É, própria. é. Da ONG mesmo. A nossa é a nossa mesmo, Da né? ONG mesmo, né? É a da ONG. Mas isso veio da necessidade que vocês tinham dos resgates, que daí, porque é isso que eu vejo, assim, nas protetoras, essa grande dificuldade, né? Além delas fazerem esse trabalho de resgatar o animal, assumir, né, essa questão financeira que nem às vezes é pouca, né? Às vezes o cachorro vem a óbito, o gato vem a óbito, e vocês ficam com essa conta para vocês, né? Então isso também veio um pouco para O tentar atropelamento, que às vezes precisa de uma cirurgia ortopédica, que isso, é não, e super tantas caro, outras né? coisas, vacina, É. castração. Uhum. O objetivo de abrir a clínica foi para, em princípio, atender os nossos animais e ajudar outros. Porque um animal hoje atropelado é no mínimo R$ 15.000. Uhum. Se você deixar numa clínica normal, Aham. né? Uma clínica normal, uma clínica particular. Vai ficar aí entre 1 semana e 15 dias, UTI, às vezes. né? Às vezes UTI. Então é muito caro. Não é que não é muito caro, né? Também não dá para subestimar o trabalho, né? É o valor, né? O preço. Mas assim, para nós que somos protetores, é Uhum. caro. É bem caro. É. Então esse foi o A objetivo. questão é a quantidade, né? Também. Exatamente. Porque a gente não está Exatamente. falando de um único animal, né? A gente Não. está falando de uma quantidade Sim. grande, de uma demanda grande que a ONG precisa lidar com esse gasto, Sim. né? De uma vez. É. E como a gente tem árvores frondosas no quintal da clínica, cheio de dinheiro, daí facilita tudo, né? Mas assim, e é muito difícil. Então, no início, o meu grande sonho foi assim: tem uma pessoa que não tem grana e que o cachorrinho foi atropelado. Vamos atender ele? Uhum. Mas assim, a gente encontrou grandes barreiras. Primeiro, o financeiro. Segundo, o CRMV, né? Que não Uhum. pode atender gratuitamente. E terceiro, toda a gama aí de clínicas veterinárias e veterinários, né? Porque existe eu não sabia desse mundo, né? Existe uma competição assim que beira o ridículo, né? Como que o fulano tem movimento e eu não tenho, né? Acho que cada um constrói a Sim. sua coisa, né? Uhum. Uhum. Tanto que quando a gente abriu a clínica, eu lembro que nós abrimos simbolicamente no dia 23 de abril, que é dia de São Jorge, né? Mas eu só abri o portão, só a ideia de De abrir, abrir a Aham. clínica. Bem de abrir, simbólico mesmo. bem Aham. simbólico, né? Não abrimos ela. Aham. Meia hora depois o Funcionamento. CRM estava lá.
porque eles tinham dezenas de denúncias porque nós éramos clandestinos. Detalhe, a clínica é praticamente na rua, na Marechal Deodoro. Então, assim, só não vê quem não quer, né? Uhum. Então, assim, a gente já abriu com muita Dificuldade. dificuldade, né? Com muita inveja, com muita coisa assim, né? A clínica foi bem nos 3 primeiros anos, muito bem. E esse ano que tá um ano, assim, bastante dificultoso, eu acho que para todo mundo, não sei. Sim, tá no geral, né? Em todo o comércio, em si, É, em todas é. as Mas hoje ela áreas, né? atende todo o público, né? Essa dificuldade que você está falando é de todo o público. Por exemplo, se eu tenho um Sim, cachorro, eu quero levar lá, eu sim. posso levar ele. Essa era a ideia principal, que a Aham. gente atendesse o seu cachorro, o seu gato e com essa grana a Ah, gente custeasse os nossos, sim, né. Então no início foi super bem, mas agora não. entendi. E também a gente sofre muito preconceito, né, e um pré-conceito. "Ai, é clínica de ONG", é porcaria. Uhum. "Ai, é clínica de ONG", então é de graça. Então a gente tem lá atende conosco um dos melhores oncologistas, né, da cidade, talvez do país, né, que é o doutor Lucas. Então, eh, se o cara atende numa clínica particular, legal, ó, o doutor Lucas. Se o doutor Lucas atende na clínica da ONG, ai, Aham. É o doutor talvez ele nem seja oncologista, sabe? É uns troço ridículo assim, Sim, Sim. né? infelizmente, né? E assim, e de quem a gente sofre preconceito? A gente sofre com preconceito da pessoa que não tem grana. A pessoa que não tem grana. Porque a pessoa que tem grana, leva lá. Porque sabe que é uma clínica séria. Sim, aham. E de Então, uma certa forma também tá contribuindo com a ONG, né? exatamente, exatamente. Que daí E entra isso é no muito legal, assunto. né? Porque É. às vezes as pessoas, não é que elas não sabem como ajudar, né? Eu sempre, volta e meia aqui no podcast, quando tenho oportunidade, eu falo. Eu sempre tive, de certa forma, um envolvimento com a causa animal, mas por trás dos bastidores. Não sou aquela pessoa que os outros têm o meu número de telefone, me ligam e tem um cachorro no avesso lá na BR, eu vou e Uhum. pego, assumo isso. Aham. Então, e daí a pessoa ainda vai, né, fazer rifa, vai fazer isso para custear o tratamento de um abandono, de uma negligência de terceiros, né? Eu não sou Sim, essa pessoa. Então, é uma forma, tem os apadrinhamentos e tudo mais, mas até o bem que eu tô fazendo pro meu cachorro, às vezes uma vacina que ele precisa, uma consulta que o normal que eu faria por ele, tá fazendo num lugar que vai de um efeito rebote ajudar sim, quem precisa sim, também, né? sim, Isso é Aham. muito interessante, sim. É. bem E acho que tem tudo a ver com esse tema que a gente está falando hoje aqui, que é o resgate responsivo. responsável, Sim. né? O que que você entende, assim, para a gente explicar para as pessoas que estão em casa, né? Nossa senhora, que dificuldade de falar. Toma uma água. Mas eu acho isso muito É, legal, sabe por quê? Porque a gente fala muito da adoção responsável, né, isso. sobre você ter uma adoção responsável. Então, o adotante e tem todas uma questão de entrevista, muitas vezes vai conhecer o local onde esse cachorro vai Sim, ficar, se não é um ambiente preparado para ele ou não, se ele também não vai sofrer maus tratos, se não é para, sei lá, empresa, alguma coisa assim de guarda. Enfim, então tem essa preocupação. Agora, na questão do resgate responsável, Do papel civil, né? o Do que papel do vocês civil, trabalham com é. isso, Carla? olha, o resgate responsável e o resgate em si, eu acho que qualquer pessoa que tenha, no mínimo, um coração batendo ali pode fazer, né. Uhum, Então as pessoas um dia uma das minhas sobrinhas um dia não, alguns anos atrás, uma sobrinha minha falou assim: "Ai tia, tem um cachorro aqui que não consegue andar, que tá com a pele assim, assim, assado. O que que eu faço?" Mas esse "o que que eu faço" foi no sentido de: "Você vem aqui pegar?" Aham. uhum. "Não." Porque sabe que você faz isso. Exatamente. Daí ela: eu não sei o que fazer." Eu falei assim: "Então eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você se caminha até o animal, flexiona os teus joelhos, se Bem técnico. abaixe, veja se ele tem alguma coisa e resgate." Qualquer pessoa Uhum, pode fazer, não precisa ser protetor ou ONG para fazer um resgate, né. Então qualquer pessoa pode fazer. Por que que ela não faz? Ela sabe que é caro. Daí ela não uhum. faz. Mas a ONG que já tem 400 bichos pode Ah, gastar mais, ela uhum. não pode. Vai ser um a mais, né? A ONG Ou dá um po jeito, né? É, a é. ONG pode fazer uma rifa, ela não pode, Uhum. né. Então assim, eu acredito muito na coisa do: "Deixa eu tirar da frente dos meus olhos", Uhum. né. Como se aquele problema não fosse teu. É,
Eu só Uhum. quero tirar da frente dos meus olhos. Basicamente é isso, né? E em se tratando de protetores e de ONGs, eu acredito muito que que o resgate responsável é aquele em que você pode. Mas só que tem um grande divisor aí. Quando que a gente pode? Se a gente for colocar no lápis, nunca a gente Nunca pode. Uhum. pode. Aham. Eu Nunca ia pode. perguntar se está ligado a números de resgate. A gente Como pode assim? colocar a quantidade de resgate que vocês fazem. Perdão, eu não entendi. Por exemplo, se vocês igual você falou, já tem 200, 300 cachorros lá. E daí tem um espaço para esse E a cachorro. nossa capacidade é 400. É, mas daí esse resgate responsável, ele tá ligado na quantidade, ó, a gente já tem tantos, a gente não dá conta Não, não, demais, não não é nesse dá, não sentido. dá. Hoje, a gente resgata o animal que precisa mesmo ser Uhum, resgatado, né? Porque assim, tem animal que está muito melhor na rua do que em abrigo, uhum. Aham. né? Porque na rua ele pode se esconder debaixo de uma marquise, ele pode pedir um bolinho, né, uma comidinha. E tem abrigos que têm péssimas condições também, né? A gente não pode fechar os olhos para isso, Sim. Não né? dá pra romantizar tanto a É, questão da não. ONG, né? Uhum. Então, assim, tem bicho que é melhor você deixar na rua, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam: ah, tem um fulaninho ali abandonado na minha rua, você vem buscar? Eu falei assim: não, por que que eu tenho que buscar e você não pode fazer Uhum. nada, né? O cachorro tá doente, tá quebrado, tá, sei lá, de alguma laceração, alguma coisa. Não, ele tá bom, ele só tá na rua. Então deixa o bicho na rua. Às vezes um cão comunitário, por É, exemplo. é. Então, assim, as pessoas querem terceirizar os problemas, né? E em se tratando de ONG, às vezes a gente perde a mão mesmo, Uhum. né? Isso acontece com qualquer pessoa. Desde o nosso grande resgate em janeiro de 2023, que nós resgatamos 300 animais de uma única vez. É esse que você compartilhou com a gente o Isso, vídeo? Quer isso. mostrar aí, Samuel? Então, assim, É o vídeo do resgate, né? isso. Isso era um caso que já estava rolando há muito tempo, né. Então daí Aí, ó. eu Esse era o local que vocês esse era o chegaram? local. Tudo isso Uhum. era fezes, ó, no Meu Deus. chão. Nossa. Tudo isso era fezes. Nossa, gente, que dor, né? É, tinha um palmo de Era um fezes. canil? O que que era, Carla? Era um abrigo de Ah, era animais. um abrigo Era um também. abrigo de animais, né. A gente diferencia abrigo e canil, porque canil é de procriação, né. Aham. Então aí era E esse era um abrigo, né? aí foi quando a polícia chegou, que a gente chegou, os animais estavam um dia ruim mesmo. Então era uma protetora conhecidíssima na cidade, com um sobrenome bastante rico, Hum. né, e que ela perdeu a mão, né. E como que é esse perder a mão? É não dizer não, Uhum. né, o não é necessário. Então, eh, ela não fez isso sozinha. Ela não é uma criminosa sozinha, Sim, Uhum. sim. né. Eu seria muito egoísta não, injusta de falar que a culpa é só dela. Não, a culpa é da sociedade. A culpa é da pessoa que fala: "Ó, minha cadela deu cria aqui, você vem buscar?". Não, faço o quê? Devia ter castrado. Sim. Então, esse tipo de ligação e esse tipo de mensagem a gente recebe 50 a 100 por dia, né. E a responsabilidade não é a nossa, a responsabilidade é da sociedade, né. Qualquer pessoa pode fazer, e se a pessoa começar cuidando pelo seu próprio cachorro, já está de bom Ótimo, tamanho. né? Já Nossa. já nos facilita muito, né. Então, o que que as pessoas acham? As pessoas acham que a brincadeira que eu fiz mesmo, que a gente tem árvores frondosas de dinheiro, né. E daí vai lá, precisa pagar 20.000, vai lá, tira lá e Quem paga. Não dera. é assim, né. Então, as pessoas, elas se eximem de qualquer tipo de Responsabilidade. responsabilidade. Será que se tiver uma criancinha ali no meio da rua, machucadinha, a pessoa vai ligar para uma ONG? Não, ela vai correndo ali acolher. Eu sempre falo que se eu tivesse
300 crianças e não 300 animais, a gente não estaria passando a dificuldade que a gente passa, Uhum. né? Porque os olhos das pessoas para com os animais é diferente. E qual Sim. que é a maior dificuldade que o Instituto enfrenta hoje, Carla? Levantar recursos para Recursos? manter os E as animais. adoções também? Vocês têm dificuldade com adoção assim ou não? Olha, a gente doa bem, né? A Uhum. gente doa bem. O Instituto tem uma fama, de amor e ódio com a população, assim, né? Porque a gente diz muito não. Mas o ódio daí também chega a ser da pessoa que não quer assumir a responsabilidade nesse caso, É, né, que quer que mas você mas daí é assim, ó, resolva. caguei, entendeu? A Uhum, responsabilidade não é minha. Eu não pego isso pra mim, Sim. sabe? Eu não uhum. pego isso pra mim. Até porque se você não fizer isso, você não vai ter sanidade mental. Isso. Exatamente, sabe? Então, o meu cachorro está com um tumor gigante. Começou ontem. Mentira, né? O tumor tem 10 quilos. Começou ontem. É uma bexiga, comeu uma bexiga, né? Então, assim, as pessoas, elas são muito mentirosas também, né? De jeito nenhum, elas querem assumir responsabilidade alguma. E, Uhum. né? E isso não é só com cachorro, é a responsabilidade da vida mesmo, né? Ninguém quer isso. Então, por que que eu posso repassar, não posso repassar? Eu repasso. Eu tenho uma colega, e olha que isso nós não estamos falando de uma ONG, né? Ela atendia em um hospital, escola, veterinário, numa faculdade aqui em Curitiba. E ela me contando uma vez que ela ligou para. Ela recebeu uma ligação no hospital de uma pessoa que precisava levar o cachorro para fazer um procedimento e ficou super bravo de ter um custo aquilo. Porque afinal de contas era um hospital Sim. escola e ele estava muito nervoso porque ele queria fazer alguma coisa, mas ele queria que a escola pagasse, custeasse tudo, e ele ainda falou assim para ela: "Você vai deixar ele morrer?" É, Como se fosse uma Dela. responsabilidade, é, né? Terceirizando isso de uma. E eu acho que a ONG ela tem muito esse estereótipo, assim, pelo olhar da sociedade, sim. de que vocês são obrigados a recolher, vocês são obrigados a salvar, vocês são obrigados a resgatar. Eu só preciso retirar da rua e levar para vocês. É, eu só preciso tirar da frente dos meus olhos, Isso. né? Porque assim, você acha que uma pessoa que pede um resgate, ele realmente está preocupado com o bicho? Não. A partir do momento que outra pessoa resgata, nunca mais ele liga. Aham. Saiu da frente dos meus olhos, não me interessa, né? Então a gente tem que, bem o que você disse, a gente tem que parar de romantizar tudo. Sim. Uhum. Aham. Porque assim, eu quero ajudar. Não, você não quer ajudar, você quer repassar o problema, Aham. E como né? que É. você acha que a sociedade, além das doações e da adoção, elas poderiam colaborar com essa Tem que causa? morrer todo mundo e nascer todo mundo de novo. O meteoro, É, manda. O o meteoro. meteoro. Porque assim, as pessoas falam assim: "Ai, tem que educar as crianças". Ok, Uhum. mas quem que as crianças obedecem? Obedecem os pais. Adianta uma criancinha dizer que: "Ai, tem um cachorrinho ali que está sofrendo ali na esquina", o pai vai dizer assim: "Ah, não pode, não pode". Tem que educar os humanos. Quem precisa levar ah, uma boa chamada são os adultos, não são as Uhum. crianças. Sim. Uhum. Porque as crianças é o reflexo dos adultos. Porque não adianta, sabe, às vezes o professor se mata na sala de aula ensinando isso, 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 isso. Chega em casa, o pai tá batendo na mãe. Pô, aprendeu o quê? Né? Então, eu acredito muito que as coisas precisam mudar, mas elas precisam mudar de um modo geral, né? Não a porque essa coisa de, ai, tem que educar a criança, tem que ensinar a criança, e a criança e a criança. Gente, isso é muito chato. Você ir, né, ficar pressionando a criança que a criança tem obrigação de aprender. Não, é o babaca do pai e da mãe que está em casa que faz tudo errado. São eles que precisam mudar o pensamento, porque é muita pressão na cabeça de uma criança. É porque é o adulto que abandona, né, também, né. A É, Exatamente. criança não tem é. esse A repertório para criança não ir. vai lá, abre o portão e bota o cachorro para fora. Uhum. Quem faz? É o adulto. A criança, o máximo que faz é pedir o cachorro. É. Querer Exatamente. ver na rua, querer levar, né. Exatamente, né? Isso. E assim, as pessoas falam assim: tem cachorro de rua. Não existe cachorro de rua. Cachorro não brota do asfalto, né? O cachorro está na rua porque algum infeliz colocou lá, né? Então, as pessoas assim, sei lá por que que elas fazem isso. Ou é ignorância mesmo.
E eu acho que falta essa questão de educação geral, mas uma questão voltada para a ética, de como agir e ser, sabe? Porque se você for pegar, né, alguns países, por exemplo, né, eu esses tempos recebi uma visita em casa que era da Alemanha, e ela dizendo que lá a questão da posse do animal é muito diferente do que nós temos aqui. As pessoas só pegam um animalzinho se realmente puder passear 2, 3 vezes por dia com ele, se puder se responsabilizar por todas as Uhum, necessidades do É, animal. Então uhum. banho tem, é caro, então a pessoa tem que ter o acaba poder de tendo custear isso também, né? acaba tendo uma outra consciência em relação a Sim, isso, né? sim, E eu sim. acho que aqui a nossa consciência é que determinados animais têm um valor e determinados animais não têm valor, É, né? Então, esse cachorro da rua ou o cachorro sem raça, caramelo brasileiro, é. né? Ele não é embutido de valor, assim. Mas, às vezes, um Spitz de R$ 5.000 ou um Bulldog de 10.000, você não vê na rua. Eu acho isso burrice social, É, né? Porque assim, eh, o animal que é criado, né? Eles são criados, né? Eles não existe um Spitz, né? É uma Uhum, racinha assim que eles vão isso. misturando até aparecer o Spitz. É um York assim, um York assado, um cachorrinho peludinho, de orelhinha, até ter o York, né? Então eles são fabricados, Uhum. né? Eles são fabricados. Então assim, e os cachorros que são fabricados, eles sofrem muito mais do que os animais abandonados, muito mais. O cachorro que está na rua, ele vai procurar um pãozinho, vai se esconder. O animal que, que vive em canil, né, que para criação, para vender, Sim. ele sofre muito mais, porque ele não tem essa alternativa. Se o cara quiser ir lá e descer porrada em todo mundo, ele vai bater. E aí essa é a realidade. Criador bate em cachorro. Criador bate em cachorro, priva o cachorro de alimento, dá uma ração marca Zé Bolinha e diz que dá uma legal, não vacina, eles forjam as carteirinhas de vacina e assim, ai, tem um criador que é legal. Cara, não tem. Você tá das duas uma, ou você ganhou um cachorrinho, ou você pagou Baratex, ou você é amigo do criador, porque não existe criador legal. Não uhum. existe. Ou legal pra quem, né? É, legal pra Não quem? mas não existe. A criação de animais é uma coisa extremamente cara. É caro uma vacina, é caro. E assim, criador é burro, né? Ele é burro. Porque se ele fosse esperto, ele pelo menos vendia o bicho castrado. Daí ele vende um bichinho assim, não tão caro E com o pedigree e com tal. pedigree assim, né, que é por telefone, Isso. e daí a pessoa vai lá, paga quinhentão, daí, ai, a minha sogra tem um cachorrinho parecidinho, vou cruzar. Daí nasce os criadores de fundo de quintal. Isso. Até porque uma coisa E vai pra bem OLX. importante e vai para o OLX, né. O OLX, na minha opinião, devia fechar aquele troço lá, né. Há de ter ainda algum cabra macho para fechar aquela porcaria lá. Então assim, não existe legislação para a criação de animais, não existe. Então partindo desse princípio, todo canil é clandestino, Uhum. Uhum. né. Ah, "Ai, mas a fulana cria em casa", é clandestino. Qual é o problema? Agora, o interessante é, vai você dizer que é uma ONG e não tem um estatuto e não tem um CNPJ. Pois é. 5 minutos depois a fiscalização está lá. Igual a clínica, né? Vamos Exatamente. simbolicamente assim dizer. Exatamente. Carla, e nesses anos todos que você tá há 12 anos já, né, com o Instituto, você tem algum caso, assim, de inspiração? Acho que pra gente ter encerrado de uma maneira, assim, mais confortável para quem tá nessa causa, para quem, né, qual que é a palavra que eu ia usar? Que simpatiza com essa causa. Algum caso, assim, de adoção responsiva que teve um impacto para quem adotou, para É porque até vocês? agora a gente só deu exemplos Coisas mais pesadas, né, assim, e de né. resgate não responsável. É. Tem alguma história Porque em bonita 12 aí? anos É. esse mesmo que você mostrou ali, que assim, a gente não vai romantizar, mas que teve um impacto, eu acho, para esses cachorros, que vocês resgataram, com certeza, né, para eles tiveram um impacto.
eu acredito que as pessoas também que se mobilizaram e adotaram os cachorros, não sei quantos já foram adotados desses 300 que você pegou, ou algum caso nesses anos todos, assim, porque você continuou com isso, né? Então Sim. algo te move. Então alguma coisa que tem um impacto, assim, que Acho você que a consiga insanidade subir. me move. Não, Carla, você tem uma coisa boa aí pra falar pra gente. Então, eu acho que um dos casos mais chocantes de passado foi a rinha de Mariporã, né? A rinha dos pitbulls, Uhum. né? Então, eu acho que foi um dos Esse o casos, Matheus Laiola estava junto também, sim, né, com o mais Bruno Lima. impactantes, Uhum. né? Então, e recentemente foi os gatos acorrentados. Nós Nossa, você viu? resgatamos 3 gatos acorrentados. Nossa, eu não vi isso. Também não Corrente de vi. corrente. Vou passar Corrente de depois corrente. Ai, Então, que dó. assim, o que faz um cidadão, uma pessoa acorrentar um gato, né? Aham. E tinha um deles, que a gente apelidou até com o nome do delegado, Guilherme, a gente chamou ele de Gui. Ele estava numa cordinha, assim, de 30 centímetros mesmo. E a marquinha, já tinha marquinha no pescoço, tudo tal. E ele estava há tantos anos nesse local, que a hora que a gente tirou, ele deprimiu, ele adoeceu. Nossa, Claro! olha. Né, Porque aquilo porque era o ele conhecido pra ali ele, era o né. normal dele, né, então a hora que a gente tirou, ele deprimiu, ele caiu numa tristeza profunda, e daí nós fizemos um vídeo, né, falando da tristeza dele, e apareceu uma família abençoadíssima, assim, né, que adotou, só que ele ainda está aprendendo, Uhum. É um ele processo, está né. tentando aprender, o amor, na Sim. essência, né. Aham. Uhum. Então ele consegue hoje dormir de barriguinha para cima, Olha. né, que tomando solzinho, e você ouve nos áudios, assim, a avó dele, né, que é a mãe do rapaz que adotou: "Olha, teu pai tá chegando, a vovó tá aqui enquanto isso". Isso é muito legal, né. Aham. Então qualquer vida que a gente salve, tire de uma situação ruim e coloque numa melhor, é sempre impactante, é sempre legal. E agora pensando assim, Carla, que eu acho que esse seria um exemplo mais até da adoção responsável, né? Mas teve algum caso que você se lembra, assim, de algum resgate que alguém fez e pediu auxílio da ONG, não exatamente para deixar na ONG, não repassar a responsabilidade, sabe? Mas um resgate consciente, dizendo, olha, eu resgatei esse animal, quero me responsabilizar por ele, eu quero de alguma forma, né, contribuir com a ONG. Tem algum exemplo bacana, assim, para você contar pra Sim, gente? recentemente nós temos uma madrinha que é de muitos anos, a Kelly. Ela apareceu na empresa dela em Araucária, uma cachorrinha com. Ela devia ser de alguém, deve ter fraturado a patinha, o pino estava para fora, né? Nossa. Ela magérrima assim e foi abandonada ali perto. Ela, Carla, eu quero resgatar esse cachorro. Né, então ela mandou para a clínica, pagou todos os custos dela, pagou exatamente tudo, tudo, né, e ainda paga a mensalidade para ajudar a ONG, paga a ração, paga tudo. Então, esse tipo de resgate é legal, porque Aham, ela não repassou o problema, ela sim. tá junto com Aham. a gente, né. Mas assim, É para que parceira da ONG, né? isso, Porque ela estava Uhum. no momento onde a ONG não É, é. queria estar, né, e ela isso, viu e não abandonou, né, ela isso. trouxe É, e e assumiu essa e responsabilidade. ela fez tudo, ela fez cirurgia ortopédica, ela fez a castração, ela fez tudo, né. Uhum. Só que isso, gente, é 0,00000,1 que tem. Na grande maioria, as pessoas falam assim: "Tem fulaninho aqui, tá atropelado, você vem buscar?". "Ai, eu até posso dar a ração". Como assim? Eu até posso? Tipo assim, sabe? Então as pessoas, assim, acham que a gente está fazendo um favor para elas, né. Uhum. E a gente não faz, não é isso. A gente faz uma gentileza para a sociedade, a gente não tem obrigação nenhuma. Sim. E talvez até as pessoas tenham esse pensamento, Carla, por pensar que as ONGs, de alguma forma, recebem incentivo do governo, Ai, É. quem dera, quem É dera. só elas né? entenderem a ONG, né, a palavra ONG, que é Isso. É, organização é, não é, é. É, governamental. E assim, racismo. eles não xingam a gente de santa, né, de resto é de É. tudo, né. Aham. É só você dizer não, basta você dizer não, né.
E muitos falam assim: ai, mas vocês têm dinheiro porque vocês recebem da prefeitura. Eu falo assim, ai, Jesus amado, né? Isso. Precisa explicar para ele que é uma ONG. É. Mas as pessoas não. Eu não sei quem falou isso pra alguém que, Aham. sabe? Eu Uhum. não Que sei. replicou essa É, ideia é. Falta um pouquinho, né, de bom senso, ali, né? né? Só um pouquinho. E existe uma inversão de valores, assim, muito grande. A pessoa que tem grana, que não passa necessidade, que não, o dinheirinho não é contado ali, né, que nem a gente e tal, Uhum. ele não quer, ele não nunca nos procura para adotar um cachorro de raça. Nunca. Outro dia a gente doou o Pedro para o dono de uma das grandes empresas ali de São José dos Pinhais. Uhum. Pedro, um filhote de 6 meses, quase 40 quilos, tudo desengonçado, né? Aquela coisa Aham. molenga, assim. E mora em apartamento, né? Tudo bem que deve ser um apartamento grande. Mas assim, ele adotou um cachorro vira-lata. Uhum. Agora não. A pessoa que conta o dinheirinho, que é tudo contadinho, que não tem raça. leite para dar pro filho, esse não. Esse que é um cachorro branquinho, peludinho. Pra quê? Pra ficar tudo embolado, né? Então, assim, existe uma inversão, assim, que eu acho que tá ligado com a autoestima, a baixa autoestima, né? Porque Uhum. não faz sentido. Não faz sentido. E acho que tem muito a ver também com essa coisa da rede social, né? Porque determinada raça de cão virou meio que um status, igual, É que entra o sabe? olhar do outro, né? Isso, sabe? Uma coisa de iPhone, né? Pode falar marca, né? Ninguém Já falou. patrocina a gente, já Já falei a falou. marca, então. É, Sabe uma coisa meio de status, assim, o que que eu vou mostrar dessa minha família? é. Né? O que que eu tenho? Como se fosse uma posse também. Então eu tenho determinado carro, eu tenho determinado celular e eu tenho determinado cachorro. Mostra o caráter, já tá bom, né? Né? Isso, Porque, meu, isso. eu conheço gente que mora dentro do carro, que não tem casa pra morar, que mora dentro do carro. Então, e é muito triste isso, É, né? Porque vem de uma vida que não existe, sim, né? que não é visto, É. né? Carla, para a gente encerrar, como é que as pessoas podem contribuir com o Instituto? Aonde que elas encontram vocês? Não aceitamos cachorros. A gente já A falou. contribuição, a contribuição não pode ser em cachorro, nem em gato, Isso. né? Olha, esse ano tá um ano bastante difícil, né, para todo mundo. Aham. Então, assim, se você não puder ajudar financeiramente com uns 5, 10 reais, vai ajudar a limpar, vai ajudar a abraçar os animais, né? Os animais, Voluntário bacana. eles são muito carentes, muito, 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 extremamente carentes. Então, tem alguns que, sabe, eles grudam na perna da gente e não soltam mais. Por quê? Porque eles querem, eles precisam desse contato, Aham. né? Então, se quiser se voluntariar, legal. Se quiser doar ração, se quiser adotar, principalmente, né? E a adoção, para nós, é o nosso foco. Só que, assim, ninguém tá com uma arma na sua cabeça dizendo assim: adote, você tem que adotar. Aham. Você só vai adotar com a gente se toda a família estiver de acordo e se você puder bancar aquilo. Porque se você não puder nem dar leite pro teu filho, para que você quer gastar duzentão com uma ração, Uhum. né? Não gasta. Pega um cachorrinho de pelúcia, né? É. Aí entra a questão da adoção responsável. Da adoção. Mas você sabe que isso não adianta, né? Vamos ter que conversar sobre isso. Ela vai ter que voltar. Vai ter que ter a Vai. parte 2 Vai com a ter que Carla tá- aqui. a porque parte 2 vai ser faltou adoção tempo pra responsável. gente. Vai ser- É. Ai, tem Né? cada adoção que, olha, Ixi, tem muita Você vai história aí, guardar hein? isso daí pra trazer Nossa pra gente. Senhora. Porque a gente- Exatamente. Então, eu vou deixar, gente, os dados aqui, os contatos das redes sociais do Instituto, para quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho da Carla e de todo o pessoal lá do Instituto, da clínica veterinária deles também. E a gente se vê num próximo episódio. Né? A gente tem episódios aqui quinzenais e agora a gente também está no Spotify e na TV Mais Pet, no canal 32 da Parabólica da Sky. Né? Um beijão para vocês Até mais. e a gente se vê em breve. Tchau.